Valeu. Obrigado. A dendrítica, ela vai chegar, a primeira coisa que ela vai fazer, essa parte eu contei lá no início da aula, né? Ela vai entrar em contato para iniciar a fagocitose, ela vai entrar em contato com a PAMP, ela vai entrar em contato com a PAMP com o receptor tipo TOL. Bacana. Daí, para ela apresentar esse antígeno, ela vai usar o receptor MHC2. Tranquilo. Ela chega aqui com o receptor MHC2 e ela vai apresentar isso para o linfócito T. T helper, tá? A gente ainda vai conhecer os tipos de linfócito. Ela vai apresentar isso para o T helper. O T helper, ele tem um receptor aqui. E esse receptor, ele chama receptor de célula T. Vocês vão encontrar ele no livro como TCR, tá? Mas R, receptor de célula T, também tá certo. RST ou TCR, porque TCR é em inglês, né? E fica tudo trocado. Ele tem um receptor chamado receptor de célula T. Esse receptor é o que vai receber esse antígeno. Bacana, recebeu. Ele vai fazer conexão química aqui com o linfócito B. Ele vai fazer conexão química com o linfócito B. E ele vai começar a liberar citocinas. Tem diferença, prova das citocinas? Tem. A gente ainda vai ver isso. Cada T-helper, porque a gente tem o T-helper 0, tem o T-helper 2, cada T-helper vai liberar uma citocina diferente. E eles vão liberar essas citocinas, pronto. O linfócito B, a partir desse momento, começa a expressar os anticorpos. No livro, vocês vão encontrar assim, o linfócito B expressa receptores a partir do momento da sua ativação. Eu lembro que teve turmas já que ficaram louquinho com isso aqui. Gente, isso aqui é o quê? Peraí. Isso aqui é o quê? A partir do momento que o T-helper entra em contato com ele, ele começa a produzir anticorpos. Expressa receptores. Expressa porque ele coloca isso na membrana. Receptores. Quais receptores? Anticorpos. Beleza. Quando ele expressa esses anticorpos, a gente começa a expansão clonal. E o que é expansão clonal? Tanto esse linfócito T, que foi ativado, quanto esse linfócito B, eles vão aumentar de tamanho e iniciar um processo de mitose. E essas células filhas deles, elas vão guardar essa informação de ativação. Elas vão guardar essa informação de ativação. Ou seja, esse T-helper filho aqui, ele já tem essa informação desse antígeno. E esse linfócito B, ele já nasce com a informação de produzir anticorpo, coisa que antes de ser ativado, ele não produzia. Então, esse linfócito B também já tem, ele nasce, ele se divide e ele já produz os anticorpos dele. Ele não precisa mais do linfócito T para ativar ele. Isso é a expansão clonal. É simplesmente o linfócito T e o B terem células filhas. Por quê, prof? Porque é o seguinte. Deixa eu apagar aqui. A metade dessas células, uma parte dessas células, metade não, uma parte. Uma parte dessas células
tanto do linfócito T quanto do linfócito B, elas serão enviadas para a guerra. Eles irão lá para as células que estão atuando na imunidade inata, eles vão ajudar essas células. A outra parte vai ficar guardada, é a memória. A outra parte vai ficar armazenada. A expansão clonal é, a partir do momento que essas células foram ativadas, elas vão começar a produzir filhas, clones. Uma parte vai para a guerra, ajudar as células da imunidade inata, a outra parte ela fica armazenada. E essa parte armazenada nós chamamos de células de memória. Células de memória. Daí, quem está acompanhando lá lendo o livro, já deve ter lido o seguinte. Existe uma diferença aqui. Tem uma nomenclatura. A gente chama essa galera aqui, ó, o T-helper armazenado, o T-helper armazenado, o T a gente chama de memória celular. O B, na verdade, nem é o B, né? Os anticorpos. Os anticorpos a gente chama de memória. Alguns autores incluem um B no meio, tá? Memória humoral. As células T armazenadas recebem o nome de memória celular e a célula B, junto com o anticorpo, recebe o nome de memória humoral. Ok? Sim, Lucas. Sim. Eu vou falar dele. Sim. Bacana. A duração dessas células aqui, ó, dessa célula e desse anticorpo, ela tem uma variedade. A duração delas no corpo tem uma variedade. E depende de alguns fatores. Vamos lá. A duração dessas células de memória e desse anticorpo, ela tem uma variedade. Olha só. Funciona assim. Antigamente, o cachorrinho, ele desenvolvia a sinomose somente quando era filhote, só quando ele era pequenininho. Quando adulto e mais velho, mesmo se ele se infectasse, ele não desenvolvia o vírus, a doença. Gente, uma coisa é assim, ó. Você não pode falar que o animal, ele não se contamina mais. Assim, ele contaminou uma vez quando era filhote, agora ele não vai contaminar mais. Contaminar ele vai, ele só não vai desenvolver os sintomas. Exatamente, Dedé. Essa memória celular e o humoral é o ataque reserva que age quando o corpo é infectado novamente pelo mesmo indivíduo. Exatamente. O que acontecia? Bora aqui no vírus. O vírus da sinomose é um vírus, né? Ele tem a cápsula proteica dele aqui. E é bem bacana porque esses vírus, eles fazem o seguinte. Ele tem uma cápsula proteica, aí tem um deles aqui, né? Às vezes mais de um, mas tem um deles aqui, que é o antígeno dele,
Esse vírus, o que ele faz? Ele entra na célula do nosso paciente. Como, prof? Ele tá aqui a célula dele. A célula do cão, ele vai ter um receptorzinho aqui que ele é ativado para fazer endocitose. Ele é ativado para fazer endocitose. Ou seja, quando chega determinadas moléculas normais, esquece o vírus, tampa o vírus aqui. Quando chegam determinadas moléculas, isso aqui, essa membrana, sofre uma invaginação. Sofre uma invaginação para quê? Para captar essas moléculas aqui para dentro da célula. Isso aqui invagina, que é o processo de endocitose, tem alguns autores que chamam de pinocitose. Para mim é a mesma coisa. Através de uma invaginação da membrana, ó, a célula coloca essas moléculas para dentro. Bacana. O vírus, não só o vírus da sinomose, tá? O que os vírus fazem? Os vírus fazem conexão com essa proteína como se fosse uma molécula importante para a célula. Ele faz essa conexão aqui com esse receptor como se fosse algo importante para a célula. A célula, ela não enxerga, ela é enganada. Ela inicia o processo de endocitose, mas ela não sabe o que ela está engolindo. Na verdade, o que ela está engolindo é o vírus. Ela engole esse vírus dentro de uma cápsula. O que esse vírus faz? Ele faz um processo que a gente chama de desnudamento. Desnudamento. Os vírus, eles começam a liberar substâncias ácidas. Substâncias ácidas que vão quebrar enzimas, que vão quebrar essa membrana aqui que invaginou ele. Isso quebra e pronto. Ele está dentro da célula para deitar e rolar. Para fazer o quê, prof? Para usar o nosso DNA, o DNA do nosso paciente. Eles lançam proteínas aqui dentro do DNA e colocam o DNA para trabalhar para eles. Para quê, prof? Para produzir proteínas para eles. Para quê? Para fazer novos vírus. Para fazer novos vírus. Eles não têm a capacidade de fazer um vírus filho sozinho. Bacana. Antes, eu não tô falando de vacina aqui, tá? Não tô falando de vacina. Aqui esse animal, vamos imaginar que esse animal nunca foi vacinado, tá? Não esquece que existe vacina. Esse paciente, ele contaminou com o vírus da sinomose quando jovem, desenvolveu a doença e sobreviveu. O que ele pega, prof? É a replicação viral. O que ele pega? Ele pode desenvolver inflamação ou no sistema nervoso central, ou no trato gastrointestinal, ou no pulmão, nas vias respiratórias. O vírus da sinomose ataca ou os 3 sistemas, ou um só, ou 2. Depende. Depende do sistema imune do animal, depende da quantidade de vírus que ele inalou, depende. Bacana. Então, antigamente, como que era, prof? O animal pegava isso quando jovem, desenvolvia a doença. Se ele sobrevivesse, nunca mais ele desenvolvia sintomas dessa doença. Ótimo. Era para a vida inteira. Ou seja, a memória humoral e a memória celular dele durava enquanto ele estava vivo. Hoje não. Hoje não. Hoje, esquece, eu não tô falando que eu vacinei esse animal, tá? Não vacinei esse animal. Hoje o animal, ele pode se contaminar quando jovem e ele pode se contaminar quando idoso. Animais mais idosos têm a possibilidade de se contaminar e desenvolver a doença.
Vontade de dar uma chilazina para papagaio. Beleza. Prof, por que isso? Primeiro, a duração dessa memória celular e humoral, ela pode ter diminuído, talvez não ter acabado por completo, mas pode ter diminuído, e algumas diminuem com o tempo. Tem doença que a memória humoral e celular dura só 1 ano. Uma boa resposta, dura só 1 ano. Tem doenças que duram 3 anos. Tem doenças que duram 10 anos essa memória. Tem doenças que duram o resto da vida. Mas isso não é regra. Porque isso pode mudar. Isso pode mudar. O que pode ter acontecido, prof? Uma mutação desse vírus. Esse vírus agora, ele pode ter, por exemplo, mais de um antígeno para entrar dentro da célula. Ora, eu enganei esse jovenzinho com esse receptor, mas agora ele pode ter outro vírus. Ele pode ter outro antígeno. Entende isso? Isso é a duração dessa memória humoral e a duração dessa memória celular, ela é muito particular. Ela é muito particular para cada doença. Então, quem que é mesmo o canal Bom para Cachorro? É a Marinela? Não, né? A Thelma? Thelma. Também. Tem essa questão também. Por quê? Eu acho engraçado que o povo fala assim: antigamente os cachorros comiam só fubá e vivia mais tempo. Ah, não, gente. Ou quando a pessoa fala isso, eu já começo a perguntar. Nada, moço. Cachorro morria com 3 anos de idade. 4 anos de idade. Era raro você ver um cachorro mais velhinho. Quando você pegava um cachorro assim mais velhinho, era um cachorro realmente muito bem alimentado, né? Porque cuidado, Ave Maria. O povo jogava até creolina neles, né? Nas feridas. Os trem meio doido. Então, hoje eles vivem realmente mais. Talvez seja isso também. Entende que existem vários fatores? Quais fatores, prof, vão afetar essa imunidade? Essa memória. Vai depender da doença. Aí eu tô falando relacionado ao patógeno, se ele vai sofrer mutação ou não, porque não necessariamente todos os patógenos vão sofrer mutação. Então vai depender do patógeno. Isso vai depender, claro, aqui também da vacina, tá? Vai depender se o animal é vacinado ou não, mas assim, esquece a vacina por enquanto. Vai depender do tempo de vida destas células. Dessas células e das células, né? Porque aqui eu tô falando de linfócito T e B e também do anticorpo. Entende isso? Não é regra. Não olhem para essa expansão clonal achando que isso aqui vai durar o resto da vida, não. Não olhem para isso achando que isso vai durar o resto da vida. E outra coisa. Aqui tomem cuidado com a quantidade. Quantidade dessas células, porque não fica muita coisa armazenada, não. E vamos lá, olha só, vem comigo. Esse aqui foi o processo do animal desenvolver a doença a primeira vez. Isso aqui foi a primeira vez. Quando o animal desenvolve a doença a segunda vez, eu vou ter essas células de memória. Ó, vamos lá. O animal pegou a primeira vez, ele ativou a imunidade inata, e depois ele ativou a imunidade adaptativa, tranquilo. Teve a expansão clonal, e aí a gente guardou isso na reserva.
Quando o animal pega, isso é a primeira vez, quando o animal pega a segunda vez, vai ativar a imunidade inata de novo, ela vai trabalhar do mesmo jeito. A dendrítica vai fagocitar, vai levar, só que agora ela não vai levar para esse T-helper, ela vai levar para um T-helper virgem de novo. Vai levar e vai ativar tudo de novo, prof? Vai, outros linfócitos, T e B. E vai produzir anticorpo de novo. Isso vai acontecer novamente. Qual que é a diferença? A diferença é que na segunda vez que ele pega, o que eu tenho? Ó, na segunda vez que ele pega, eu tenho a imunidade inata atuando, mais a memória celular, mais a memória humoral, mais a ativação novamente da imunidade adaptativa. Isso acontece tudo de novo. Então, entende que na segunda vez que o animal pega esse vírus, eu tenho um super ataque, eu tenho imunidade inata de novo, eu tenho imunidade adaptativa de novo, gerando novos anticorpos, mas eu tenho essas de memória também. Entende? Eu tenho essas de memória também. Ok? Estão comigo? Exatamente, Dedé. Isso, Thelma, também tem isso. Ludmila, eu atendi, tem ainda as doenças autoimunes, Ludmila, eu atendi uma poodle de 22 anos, comprovada, com carteirinha, comprovada. O cara levou ela pra clínica pra morrer com a gente. Que ela realmente já tava muito ruim, e ele deixou ela lá. Highlander é filho de Munhá, ele e o Pincher. Lorena do céu, manda foto dele pra nós. Já tá desfazendo a pele, caindo no chão, não? Não? Dente caiu? Mas, meu filho, um cachorro vê esse tanto de tempo, ele deve ser mal-humorado mesmo. Tem como, não. Quantos presidentes ele já não pegou? Tô brincando. Entende? Beleza? Porque, ó... raciocina comigo. Vou dar um exemplo agora da vacina. Eu não vou entrar na vacina, não. Porque no dia que eu der aula de vacina, nós vamos ter uma conversa séria. Porque se tiver indivíduo falando que não confia em vacina, que vacina mata, que não sei o quê, pelo amor de Deus, nem se manifeste. Eu não tô falando, não é negócio política, não. Porque não é só a galera atual que fala isso, não é só que no Brasil, não, tá? Tem pessoas em outros países que também estão nessa onda, tá? Pois é, não vamos ter um aulão. Eu não vou nem entrar no princípio da vacina aqui, não, porque energia nós vamos escarafunchar as vacinas para ver se entra na cabeça do povo que tem que vacinar. Tem, Dedé, o negócio, na verdade, nem começou aqui no Brasil. Não é só aliado do atual presidente, não. Por ficar... não tô falando que eu sou a favor dele também, não. Mas tô falando que a culpa não é dele e da galera dele, não. Isso começou já tem um tempo, viu? Na verdade, começou lá na Europa. Esses terraplanistas da vida. Esses doidos. Então... vamos para a próxima chamada?